contando uma historinha, né, da Larissa. Vocês conhecem a Larissa? Eu já vi ela no YouTube. A Larissa ela é uma quiropraxista lá de São José dos Campos, né? E ela é figurinha carimbada aí no YouTube, no Instagram, aparece em todo lugar. É gente boa pra caramba. É amigona minha. Ela também trabalha nesse modelo de terceiro paradigma que nem a gente, né? E ela também foi buscar a fonte no mesmo lugar. Né? O meu mentor era o David Selly, que ele é americano, mas tem prática em Buenos Aires. E a Lari também. E ela tem uma história muito bacana, muito legal, né? A Lari, quando ela se formou na faculdade, logo depois ela conseguiu uma pós-graduação em dor do Albert Einstein. Aí ela começou a fazer a pós-graduação dela. E aí, na pós-graduação, você tem várias atividades. Uma das atividades é você escolhe um tema e dá uma palestra para a turma, né? E aí ela já estava há algum tempo estudando lá, acompanhando os procedimentos, você acompanha os procedimentos dos médicos, tal, da equipe de dor. E aí ela deu uma palestra para os professores sobre quiropraxia. Só que sobre quiropraxia de terceiro paradigma. Então, basicamente, ela falou dessa coisa do corpo ter uma capacidade de se autocurar, de se autorregular, ter uma inteligência, e a função da quiropraxia era a reconexão. Foi basicamente isso a aula dela. E quando acabou a aula, sabe o que os professores falaram para ela? Falaram o seguinte, os professores do Albert Einstein falaram para ela: Larissa, a gente estuda a vida toda para tentar compreender o que você acabou de passar para a gente. Se você tem esse tesouro nas mãos, o que é que você está fazendo aqui? Vai ajudar as pessoas. E aí ela trancou a pós dela e foi se dedicar 100% ao consultório, né? Você vê que é bem legal. O Strauss, ele fala uma coisa, ele fala, bom, o Strauss tem quase 90 anos, né? Então já andou o mundo todo. Ele falou, eu dei mais palestras em faculdades de medicina do que de quiropraxia ao longo da minha vida. Porque os médicos queriam entender o que estava acontecendo. Ele falou, até faculdade do Japão, de medicina do Japão eu já fui. E ele, quando eu acabo a palestra, todo mundo fala para mim, meu, isso aí tem sentido, então eu posso mandar meus pacientes para você, se o corpo estiver trabalhando melhor, ele vai responder melhor ao meu tratamento. Sim. Aí ele falou, o único lugar que as pessoas fazem assim com a mãozinha, olha de lado e bate o pezinho, é faculdade de quiropraxia. Ele falou, o resto, todo mundo entende. Não é difícil, né, de entender. Mas enfim, vamos lá, para vocês entenderem, que até agora eu falei muito de filosofia, né? Vamos falar um pouco de subluxação vertebral. E aí eu vou adiantar essa aula, eu não vou passar passo a passo, eu vou correr um pouco para dar tempo de fazer o que a Vivian me pediu, que foi como eu fiz a minha transição. Porque eu me formei em 2007, dei aula aqui na faculdade por 7 anos, e em 2013 foi quando eu virei a chavinha e falei, meu, eu não quero mais isso aqui, eu quero quero trabalhar no terceiro paradigma, né? Então vamos lá. É isso aqui, é só decorar isso aqui, você tem uma boa ideia de subluxação e como um ajuste pode te ajudar. Quem quer tirar foto, depois fica em casa. Mas eu deixei mais fácil para vocês, vai. Isso aí é uma frase do Daniel que é bem legal. E é uma frase muito bacana. Basicamente é assim: se as pessoas comem de uma mesma família, comem na mesma mesa, tomam a mesma água, comem a mesma comida, dormem na mesma cama, respiram o mesmo ar, por que uma adoece e a outra não? E mais, por que uma se cura e a outra morre com o mesmo tratamento? E essa pergunta não tinha muita resposta naquela época, né? Foi aquela época que ele começou a entender que a quiropraxia ajudava pessoas de um monte de jeito, mas não sabia muito por quê. Então vamos lá. Frank Barb, que era um quiropraxista também, ele falava que só existe uma causa para a doença. É a incapacidade do corpo se adaptar a ele próprio, as mudanças internas e externas. Então ele fala que quando o corpo
perde essa capacidade, ele começa a perder também a capacidade de manter a homeostase, de manter o equilíbrio e de manter a saúde. E mais, ele perde a capacidade de se curar. Só que o corpo precisa se curar. Por quê? Porque não é só doença, a gente está falando de doença. Vocês sabem na fisiologia, uma célula do estômago vive 5 dias, depois disso ela morre. Uma célula do sangue vive 120 dias, células cardíacas 90 dias. Tem células da pele que vivem 8 horas. Então, naturalmente, o seu corpo agora, a gente está batendo papo, tem células morrendo. E aquele pãozinho na chapa que você comeu no café da manhã, o corpo tem que pegar aquilo e transformar em coração, em fígado, em rim, em útero, em próstata. Então o teu corpo tem que estar trabalhando muito bem para ele ter essa habilidade de se curando, se organizando. Se ele perder essa capacidade, automaticamente o corpo não consegue manter esse equilíbrio. E aí ele começa a adoecer. Então ele fala que a melhor coisa que um doutor pode fazer pelo seu paciente é remover a obstrução, para que o corpo possa se curar com mais facilidade. Isso não quer dizer que a gente não precisa de remédio, de cirurgia, de médico, fisioterapeuta, não. Mas ele quer dizer que removeu a obstrução, o corpo está trabalhando na sua capacidade máxima. Então, se ele fizer acupuntura, ele vai responder melhor. Se ele fizer uma cirurgia, ele vai se recuperar melhor. Entendeu? Opa, acho que eu pulei aqui, hein? O que é saúde? E aí o Dr. Bill Decken, da Sherman College, ele fala que saúde é o seu corpo fazer o que tem que ser feito no momento que tem que ser feito. Saúde é quando o seu corpo deve fazer algo e faz. Quando ele está subluxado, ele simplesmente perde a capacidade de resposta. Adaptabilidade. Essa é já falei para vocês, é a palavra mágica dentro da quiropraxia. E aí eu quero falar um pouquinho de pesquisas recentes. Variabilidade do ritmo cardíaco. O pessoal descobriu que variabilidade do ritmo cardíaco é intimamente relacionado com várias coisas. Por exemplo, mortalidade cardíaca, problemas no fígado, câncer, estresse pós-traumático, diabetes, depressão, morte prematura em criança, transplante cardíaco, etc, etc, etc. A lista é enorme. Tudo relacionado à variabilidade do ritmo cardíaco. Olha que interessante. Eles descobriram que alta variabilidade do ritmo cardíaco é bom, baixa variabilidade é ruim. Então, quanto maior a variabilidade do ritmo cardíaco, maior a capacidade do corpo se adaptar ao estresse externo, intrínseco, e dar uma resposta. Aquilo que o Bill Decken fala, o corpo tem uma capacidade de responder, fazer o que tem que ser feito no momento que tem que ser feito. Né? Entrei em contato com o vírus, meu corpo sabe o que tem que fazer. Entrei em contato com a bactéria, meu corpo sabe o que tem que fazer. Caí, bati a cabeça, meu corpo sabe o que ele tem que fazer. Tomei química, meu corpo sabe o que ele tem que fazer. Por isso que o corpo, aquela outra frase também, você é o que você come, o que você come é importante, mas na verdade, você é o que o seu corpo faz com o que você come. Então, muito mais, você sair num consultório de terceiro paradigma é batata. A gente não dá orientação nenhuma. A gente começa a ajustar e tem gente que chega pra gente e fala, eu comia salgadinho, não me fazia mal, agora eu como vomito, me dá diarreia. O corpo sabe o que ele tem que fazer. Você não precisa inventar. O Ed Dias, que é um quiropraxista de Porto Rico, ele fala, você não precisa aprender a fazer a roda. A roda já está inventada. Aprende a usar a porra da roda. É isso que você tem que fazer. Quiropraxia já existe. Aprende a usar. Você ajustou, você vai ajudar muitas pessoas. Aí, a alta variabilidade é boa, a baixa é ruim. E aí a pesquisa complementa, mas eu não vou dar a resposta para vocês. Mas a pesquisa dá a resposta aqui. Adivinha de tudo que eles testaram, o que é uma das coisas mais poderosas para aumentar a variabilidade do ritmo cardíaco? Ajuste de quiropraxia.
cuidados de quiropraxia, porque não é um ajuste, cuidados de quiropraxia. Todo mundo que se cuidou com quiropraxia teve um aumento significativo na variabilidade do ritmo cardíaco. Olha a variabilidade do ritmo cardíaco, lembrando que a gente esquece, está relacionado com tudo isso. Então, quando você está ajustando, você está salvando vidas. Você está melhorando vidas. Como um todo. E isso é ciência recente. Vou falar rapidamente aqui da saída de informação. Essa daqui é a... Existem três conceitos que vocês têm que saber sobre subluxação. E aqui eu vou resumir muito, para dar tempo de eu contar minha historinha no final. Mas aqui já vai dar uma boa ideia para vocês. O primeiro conceito da subluxação vertebral é a saída da informação, que é o que vocês provavelmente já viram na faculdade, né? Você tem uma coluna, na coluna saem os nervos. Quando você tem uma subluxação, você tem uma alteração, uma diminuição no fluxo de informações, no fluxo de energia. Então, por exemplo, o meu cérebro não consegue mandar energia direito para o meu coração porque alguma vértebra está desalinhada. O meu cérebro não consegue mandar para a próstata porque tem alguma vértebra desalinhada. Ou seja, a informação que sai do meu cérebro não consegue chegar com qualidade aonde deveria. E aí o corpo vai perdendo capacidade de adaptação. O corpo vai perdendo capacidade de manter a vida, de manter a saúde, né? Isso daqui explicava várias coisas. Isso é verdade, mas o pessoal fala, hoje em dia eles acham que isso daqui acontece mais ou menos em cada... todas as vezes que você tem uma subluxação, 10% das vezes acontece isso de uma forma, sempre vai acontecer, você tem uma subluxação, mas 10% das vezes de uma forma que realmente vai causar um prejuízo muito fodido para o cara. Porque vocês sabem que tem vários, quando os nervos saem, você tem vários ramos que saem do mesmo nervo para suprir de informação de energia as células e os órgãos, né? Então, isso aí é hipótese, tá? Mais ou menos 10% das vezes você vai ter uma alteração tão grande que vai atrapalhar muito a vida da pessoa. Lógico que ao longo dos anos vai minando, a água mole e pedra dura, tanto bate que fura, mas num primeiro momento eles dizem. Só que explicava várias coisas, né? Tem pessoas, a Vivian que já está na prática há um tempo, você já deve ter acontecido na sua prática e em práticas de pessoas que você conhece, porque é muito comum. Por exemplo, você ajustar pelve, sacro, lombar baixo, uma mulher que não podia engravidar, consegue engravidar. É muito comum, é muito comum. E ok, porque toda a inervação sai daqui, vai para o útero, ovário. Só que qual que é o problema? O problema é que às vezes você ajustava torácica e a mulher engravida. Qual é a relação de T4 com o útero? Se você pegar a anatomia, é zero. Então você tinha coisas que se explicavam, mas você tinha melhoras das pessoas que não se explicavam por esse modelo. Aí descobriram uma outra coisa que é muito legal, que é a entrada da informação. Essa acontece 100% das vezes que uma pessoa está subluxada. Vamos lá. Que acontece a mesma coisa, ó. Você tem a mesma figurinha, a subluxação. Só que naquele primeiro sistema a gente só se preocupava com a informação que saía. Só que lembra que você tem um sistema aferente e eferente. A informação que sai, ela chega aqui no órgão e aí ela volta. É assim que o corpo funciona, igual o ciclo do alfinete. Já viram o ciclo do alfinete? Ele manda, recebe, manda, recebe. O que eles descobriram? Não importa aonde está a subluxação. Pode ser C1, T4, L5, não importa, desde que esteja na coluna. Quando a informação volta, você cria o que eles chamam de informação aberrante. O corpo entende que ele está em perigo e ele aciona o hipotálamo.
Só que o hipotálamo, ele altera o funcionamento das glândulas. Então ele começa a excretar hormônios de estresse. Por quê? O que o corpo entende? Agora eu vou vir para cá. Ó. Ou o corpo se cura ou ele se protege. O corpo não consegue se curar e se proteger com a mesma eficiência no mesmo momento, porque são reações diferentes, hormônios diferentes, não dá. Então, ou ele está tentando se curar nesse momento, ou ele está tentando se proteger. Qual que vocês acham que é o normal do ser humano? O normal, onde a gente deveria estar. Cura. Tem que estar no cura. Por quê? Todo mundo responde proteger, porque é o mais óbvio, né? Mas não é no cura. Por quê? Aquilo que eu acabei de falar, a gente ingere química no alimento, agrotóxico, uma Coca-Cola, ou naturalmente a minha célula, ela morre, porque, que nem eu falei, a célula do estômago vive em 5 dias. Então o meu corpo, naturalmente, tem que estar se curando, toda hora se curando. E numa dessa, lembra da apoptose? Uma dessa nasceu uma célula cancerígena, o corpo tem que perceber e matar ela. Então o corpo tem que estar no mecanismo cura. Forever, toda hora, mecanismo cura. O que acontece? De repente eu abro essa porta aqui e entra um pitbull, com um zoião vermelho, babando, querendo comer alguém. O que acontece com a gente? Exato, a gente entra naquele sistema de luta e fuga, ou seja, o corpo se protege. Se protege. O que acontece na luta e fuga? O sangue do centro do meu corpo sai, vai para as extremidades, porque agora eu tenho que lutar, eu tenho que correr. Eu tenho que correr mais que quem, Eduardo? Cachorro. Errado. Errado. Outra pessoa. Exato, você tem que correr mais que a Vivian, porque o cachorro vai pegar quem ficou para trás. Aí o que acontece? O corpo, então, ele entra no sistema de proteção, luta ou fuga, que é o sistema de estresse. E esse é normal, é ok, é bacana. Você tem que entrar nisso para sobreviver, para correr atrás do ônibus quando você está atrasado, para brigar com alguém, sei lá. Você precisa desse sistema. Só que você pegou o ônibus, ou o cachorro catou a Vivian, e você já estava no primeiro andar. O que acontece com o teu corpo? Volta ao estado normal. Você não começa a suar, o sangue começa a sair das extremidades e voltar para o centro, né? Ou seja, você volta ao estado de cura. Só que quando você está em subluxado, o corpo, como o hipotálamo, ele acionou as defesas do corpo, você vive como se estivesse em estresse 24 horas por dia. Você acha que é bom ficar em estresse 24 horas por dia? O sangue saindo daqui do meio, o cálcio saindo dos ossos, para ir para a musculatura, para a contração. É bom isso? Não é. Então o seu corpo vai definhando quando você está subluxado, definhando de dentro para fora, apodrecendo de dentro para fora, porque o corpo desligou o mecanismo natural de cura e foi para o mecanismo de proteção. Como que é uma pessoa com mecanismo de proteção? Como é uma pessoa mais alegre ou uma pessoa mais apática, mais depressiva? Ela é uma pessoa aberta ou uma pessoazinha fechada? Qual que é então a postura dela perante o trabalho, a família, a sociedade? É mais otimista ou mais pessimista? E se é pessimista, eu desconto no chefe ou na esposa? Entendeu? Então o que acontece? Na verdade, por isso que eu falo que subluxação e quiropraxia não tem a ver só com saúde, tem que a ver com a expressão da vida, porque quando eu ajusto e esse hipotálamo muda o funcionamento do corpo, a pessoa naturalmente fica mais aberta para a vida. Lógico que não é um ajuste mágico, é um cuidado. A saúde, ela é construída do mesmo jeito que uma doença é construída. Então, não existe tratamento de quiropraxia, sessão de quiropraxia, é cuidado de quiropraxia. Cuidado para a vida toda. Quiropraxia é igual academia. Fui para a academia durante 6 meses, emagreci 10 quilos, criei uns musclinhos, legal, agora estou bonito, estou gostoso e tal, vou parar.
Parei. Quando que eu vou estar daqui a um ano? Perdi tudo. Efeito sanfona, né? Perdi tudo. Quiropraxia é a mesma coisa. Você se ajusta, você ganha um monte de coisa. Parou de se ajustar, com o tempo você vai perder tudo. E você vai voltar aqui, ó. Você vai voltar aqui. Vamos avançar aqui. E aí depois tem o sistema de Atlas e Sacro, as subluxações de Atlas e Sacros, que são subluxações diferenciadas. Acontece a mesma coisa que eu falei aqui, não tem diferença nesse ponto, só que tem um plus, né? Porque o sacro, quando ele subluxa, ele torce as meninges. Torce as meninges, você começa a acumular toxinas do metabolismo, que é o catabolismo. Toxinas no sistema nervoso. Isso é bom ou ruim para o sistema nervoso? Péssimo, ele começa a degenerar. Tanto que tem, né, um estudo da Heide, se eu não me engano, que mostra relações de subluxação com degeneração do cérebro. Porque aumenta a toxina. No caso de Atlas, altera até o fluxo de sangue para o cérebro. Porque as artérias que vão constituir depois o polígono de Billings passam por dentro de Atlas. Então, Atlas e Sacro são as subluxações mais importantes. Porque além de alterar a saída da informação, a entrada da informação, ainda mexe com irrigação sanguínea e fluxo de líquido. Deu para entender aqui? Quem conhece o Dr. Christopher Kent? Esse cara aqui é um quiropraxista, presidente da Foundation for Vertebral Subluxation, que é o cara que mais pesquisa quiropraxia e subluxação no mundo e na história. Então, tá assim com o BJ, vai. O BJ, lógico, ele tinha menos equipamento, menos informação na época, mas o BJ também caiu de cabeça em pesquisa, né? Mas o Dr. Christopher Kent está, hoje em dia, com toda a tecnologia e conhecimento que a gente tem, está pesquisando. Inclusive, ele provou, quem foi no congresso brasileiro lá em Floripa, né? A Chris Wong, se eu não me engano o nome dela, que é uma das quiropraxistas, é engenheira e quiropraxista. Ela tem um consultório, mas ela trabalha aqui fazendo pesquisa também. Ela é engenheira de formação e depois ela foi fazer quiropraxia. E eles mostraram, através de pesquisa, que ajuste não é sinônimo de manipulação. Que restrição articular não é sinônimo de subluxação. Que vértebra fixada não é sinônimo de subluxação. E aí eles fizeram pesquisas mostrando que o ajuste tem um efeito totalmente diferente do da manipulação. Por isso que eu vou falar baixo aqui, mas eu não tenho problema nenhum com fisioterapeuta que manipula. Eu acho que manipulação é da fisioterapia, sim, não é da quiropraxia. O ajuste é da quiropraxia. Só que o problema é a nossa comunicação. A gente comunica e pratica no segundo paradigma. E aí vira manipulação. Porque quando eu vou manipular uma lombar porque está doendo, não porque tem subluxação, isso é manipulação. Não é ajuste. Eu acho também assim, o problema é que às vezes o fisioterapeuta usa como quiropraxia. Mas é por causa disso. Porque como a gente vende que é a mesma coisa, então, isso é nosso. Mas se a gente, é que nem aqueles físicos que se ajustam comigo. Quando você mostra, não, eu não manipulo, eu não trato dor, eu analiso e ajusto, eu não sabem o que é isso. Então eles sabem que é outra coisa. Aí eles fazem a palestra e falam, sim, é a primeira vez que eu entendi o que é quiropraxia, então. Aí dá essas confusões. A gente manipula como o fisioterapeuta quer manipular, então o fisioterapeuta também quer usar a quiropraxia no nome do que ele faz. E aí o problema, eu não estou falando que eles estão certos, mas eu estou dizendo que a gente não é santo. Ah, não. Entendeu? Porque tem muito quilo que eu conheço que acha que todo mundo é contra ele, o médico é contra ele, o fisioterapeuta é contra ele, ele é um santo. Ele vai ser canonizado quando morrer, só pelo fato de ser quiropraxista perseguido, coitado. Ele só faz merda. Pronto,
O Christopher Kent, ele fala, aí através da ciência, se você quer ter uma prática baseada em ciência e filosofia, ciência e arte, que é a tríade, né, da quiropraxia, o tripé da quiropraxia, você precisa de 3 coisas que a ciência já mostrou que estão relacionadas à quiropraxia e saúde: epigenética, salutogênia e adaptabilidade. O que é epigenética? Vou resumir bem. Antigamente a gente achava que a gente era refém da genética. Se meu pai teve, eu tenho. Se minha família tem, eu tenho. Não importa. Então eu começo a sair de um personagem ativo da minha saúde para um personagem passivo, né? Eu não tenho tanta responsabilidade. Mais importante do que eu como ou bebo é de onde eu vim, minhas raízes, minha genética. Hoje em dia se sabe que é totalmente o contrário, né? Hoje em dia se sabe que a tua saúde, sei lá, 95% depende do seu estilo de vida. O que você come, o que você bebe, o que você pratica, se você se ajusta ou não, como é seu descanso, se usa droga ou não, estilo de vida. E 5% é genética. Mesmo que você tenha aqueles genes, eles já sabem, a ciência já sabe hoje em dia, que o fato do gene estar lá não quer dizer que ele vá se manifestar. Ele só se manifesta se você der estímulo para ele. Se estimulou, ele manifesta. Então, estilo de vida. Então, você é responsável pela sua saúde. E lembra que a quiropraxia aumenta a variabilidade do ritmo cardíaco. Então, é o mais poderoso para impedir para um estilo de vida saudável. Né? Segundo, salutogênese. É o que a quiropraxia falava desde dos primórdios. Desde que, eu ia falar desde o primeiro paradigma, mas não. Desde que o Daniel ajustou o Lillard e curou a surdez. O corpo tem uma capacidade de criar saúde, de se curar, de se organizar. E como a gente já viu, a quiropraxia é extremamente poderosa nisso. Quando eu falo de quiropraxia, eu estou falando do poder que a quiropraxia tem. Mas o estilo de vida saudável engloba outras coisas. E aí entra um problema no consultório de quiropraxia. Se você sair aqui agora e ir para o pátio, lá embaixo, no térreo, parar as pessoas e perguntar: fritura é bom ou ruim? O que as pessoas vão responder? Agrotóxico é bom ou ruim? Beber água é bom ou é ruim? Bom. Todo mundo sabe essas coisas. E se eu descer e perguntar: o que é uma subluxação vertebral? E no consultório de quiropraxia eu conheço muitos consultórios que, de vez de explicar o que é uma subluxação e como o corpo pode se curar, como a quiropraxia pode ajudar, fica falando essas coisas que o Louro José fala na Ana Maria Braga. E todo mundo sabe, chove no molhado. Todo mundo sabe disso. O problema é que as pessoas não têm atitude. E não tem atitude muitas vezes porque não tem ânimo, não cria hábito. É que nem eu falei lá, quando você começa a ajustar e o corpo começa a se reorganizar, não é você que tem que falar para a pessoa beber água. A pessoa tem que sentir necessidade de beber água. Não é a pessoa que tem que decidir parar de comer a coxinha na esquina. Tem que dar caganeira nela quando ela come coxinha na esquina, entendeu? É o corpo que tem que se organizar. Não necessariamente vai fazer uma coxinha, digamos assim, não vai fazer o mesmo malefício para você do que vai fazer para mim. O corpo da gente é diferente. A gente não precisa da mesma atividade física, mesmo colchão, né? E a gente quer dar palpite nisso. A crossfit é ruim, vamos ver na natação. Não, o teu corpo, olha o meu, olha a vida. A gente precisa do mesmo estímulo? Lógico que não. O que a gente precisa é ajustar e deixar a pessoa perceber o que é melhor para ela. E aí sim ela toma as decisões de estilo de vida saudáveis. E a última, né, eram 3, epigenética, salutogênica, é a bendita da adaptabilidade, que essa eu já cansei de falar. Quanto mais adaptável o corpo é, melhor ele se cura, melhor ele se protege, melhor a sua vida, melhor a sua qualidade de vida.
saúde, ela é um processo e uma escolha, que nem eu disse. Pensa que você tem duas casinhas para serem construídas. Você precisa de tijolinho para construir. Então, nenhuma atitude tua, ou omissão sua, todas elas vão ter um efeito. Se você decidiu, fez alguma coisa, ou se omitiu, automaticamente você está colocando um tijolinho na sua casinha da saúde ou na sua casinha da doença. O que importa aqui é matemática, quem vai ficar pronto antes. Por isso que o estilo de vida é tão importante. Quem vai ficar pronto antes? Toda hora. Tanto faz o que você faz ou deixa de fazer. Você está pondo um tijolinho na saúde ou na doença. É que nem aqui, ó. Escuridão. Adianta eu brigar com a escuridão? Xingar a escuridão? Qual é a coisa mais inteligente que eu posso fazer? Luz. Acender a luz. É a coisa mais importante, mais inteligente. Então não se trata de escuridão, se trata de você acender a luz, achar uma solução. Não se trata de doença, se trata em construir saúde. E aí eu termino essa aula citando uma outra frase do Daniel, que é simplesmente continue estudando os princípios da quiropraxia. Com o tempo poderás compreender a sua filosofia. Né? Não é fácil mesmo. Uma pessoa que lê, e aí um quiropraxista, como estudante, lê os 33 princípios pela primeira vez, é viajante, é loucura, né? Você entender o Adil é loucura, porque nós não nascemos quiropraxistas. Nós nascemos num mundo mecanicista, num mundo médico. Antes de ver um quiropraxista, o primeiro cara que puxou você lá da barriga da tua mãe era o médico. O cara que te deu uma tapinha na bunda, antes de receber o primeiro ajuste, você já recebeu a primeira vacina. A gente também veio do mundo onde o normal é você construir saúde com medicamento. É só você ver as campanhas. As campanhas distorcem a realidade. Outubro Rosa. Outubro Rosa é o quê? Qual é a campanha? Hã? Câncer de mama. Mas tem um nome antes do câncer de mama. Prevenção de câncer de mama. Você palpar a mama e descobrir um nódulo, e ir no médico e falar, eu tenho um nódulo, ele faz um exame e diz, realmente você tem um nódulo, é prevenção? Você vê que o próprio sistema altera propositalmente o que a gente entende de saúde. A saúde é, eu tenho sintoma, eu estou doente. Não tenho sintoma, estou bem. Essa é a nossa capacidade, é a nossa mentalidade. O Outubro Rosa, para você prevenir o câncer, você tem que ter hábitos de vida saudável, aumentar a variabilidade do ritmo cardíaco. Você tem que aumentar a capacidade de adaptação do seu corpo. Isso você vai prevenir câncer. Você não vai prevenir câncer. Esse ano eu estou com nódulo, prevenir o câncer. É coisa estúpida, estúpida. Inclusive, assim, é importante, deixa eu colocar bem aqui, porque eu estou no ambiente universitário. O campanha é importante, mas não para diagnóstico. Não para prevenção, para diagnóstico precoce. Porque diagnosticou precocemente, o resultado do tratamento é muito melhor. Mas não é prevenção. Não é prevenção de câncer de mama, não é prevenção de próstata. Você sabia que tem até um estudo que mostra, tem um livro, Quiropraxia Não É Assombrosa, que traz um monte de estudo. E tem um que é bem legal, ele mostra que um câncer de mama, para sair no exame de imagem, ele pode levar até 18 anos. E a mulher acha que ela adoeceu de 2018 para 2019. Porque em 2018 ela não tinha. Não é. Lembra que eu falei? Você sempre está construindo sua casinha da saúde e sua casinha da doença. Né? Então o corpo não adoece assim. E o corpo também não se cura assim. Leva tempo. Por isso que são cuidados. Né? Bom, agora eu quero entrar naquilo que a Vivian me pediu, que daí eu já vou falar aquilo e se tiver alguma dúvida eu já respondo, né?
Na verdade, eu sou formado, a minha primeira faculdade foi Publicidade e Propaganda. Eu me formei no Mackenzie. Só que, vou voltar um pouco antes, para traçar uma linha aí. Eu era frentista, trabalhei de frentista durante 8 anos. E aí eu falei, vou fazer faculdade. Aí com muito custo fui fazer faculdade de Publicidade e Propaganda. Todo mundo falou para eu não fazer. Todo mundo, não vai fazer, isso não dá futuro, briguei com todo mundo, eu era novinho, você é cheio da razão, briguei com todo mundo, fui fazer. Primeiro ano acabou e eu vi que eu não ia trabalhar naquilo, eu não queria trabalhar naquilo. Mas eu falei, e agora, velho? Briguei com todo mundo, e orgulho, né? Briguei com todo mundo, vou até o final agora, fui até o final. Aí chegou no TCC, a gente fez o TCC e tiramos 10. E foi o primeiro 10 da história do Mackenzie. Então a gente ganhou o direito de participar do concurso da Associação de Profissionais de Propaganda. Primeira vez que o Mackenzie participava. E eu, como eu odiava computador, porque tem duas faculdades, né? Tem a faculdade de Publicidade, Propaganda e Marketing, que é basicamente número, Publicidade, Propaganda e Criação, que é o que eu fiz. Mas eu não gostava do computador. Aí eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, vocês fazem as coisas aí, eu faço marketing, tá bom? Tá bom. Aí eu fui fazer o marketing. Chegamos lá, ficamos em terceiro lugar na Associação de Profissionais de Propaganda. São 5 faculdades por dia, de segunda a sexta. Passa uma por dia, então no final do sábado chegam 5. Aí tem a campeã, a gente ficou em terceiro das 5 finalistas. Pra gente estava ótimo. A bancada não são professores, a bancada da associação são donos de agência. Então estava o dono da Grotera, estava o diretor de publicidade e propaganda da Bandeirantes, tinha uma galera grande lá. Aí todo mundo, a gente estava se cumprimentando, tal, não sei o que lá. Aí chegou o dono da Grotera e falou, parabéns, vocês foram bem e tal. Quem fez o marketing? Todo mundo olhou para mim, né? Fui eu. Ele falou, nossa, o marketing ficou muito bem feito. Você quer trabalhar com a gente? Eu falei, é para fazer marketing? Ele falou, é. Eu falei, não, muito obrigado. Aí ele tirou um cartão, falou, pega meu cartão. Ou ainda é sábado, pensa, se você mudar de ideia, você me liga na segunda-feira que tá de pé a minha proposta. Eu falei, obrigado. Aí todo mundo olhou para mim, velho, amanhã, domingo, você vai pro posto, vai trabalhar. E você já podia ir para pedir a demissão para segunda começar numa agência. Eu falei, eu não sei o que eu quero fazer da minha vida, mas eu sei o que eu não quero fazer. E eu não quero me enfiar 8, 10, 12 horas numa agência de publicidade, trabalhando com marketing, que é uma coisa que eu não gosto, só para ganhar dinheiro. Não quero, prefiro ficar no posto, porque no posto eu tenho mais horário livre, e se aparecer alguma coisa que eu gosto, eu posso cair para dentro. Foi isso que eu fiz. Aí eu sempre fui rato de biblioteca, adoro biblioteca, adoro fuçar. Eu fui numa biblioteca de São Bernardo e tinha um livro de quiropraxia lá, do Matheus de Souza, mas era um livro que só falava de filosofia. Velho, me apaixonei. Aí eu entrei na internet, achei um médico que era quiropraxista, Carlos Braguinha. Aí mandei um e-mail para ele. Aí ele só me respondeu assim, ele era professor, na época ele era professor de Fisiologia Humana da Federal do Rio de Janeiro, de Medicina. Aí ele só mandou um e-mail para mim assim, com um número de telefone escrito embaixo, me liga tal dia, tal horário. Aí liguei. Aí ele falou, olha, naquela época, ele falou, eu dou aula na faculdade de medicina, eu sou médico formado, sei lá quanto tempo, mas faz 7 anos que eu não trabalho mais com medicina, só trabalho com quiropraxia. Porque é o futuro, Então, se você quer fazer quiropraxia, vai fazer. E aí foi ele que falou que tinha em Morumbi, que eu não sabia nem que era faculdade, né? Ele falou, só que é um nível superior, vai falar com a Márcia, eu conheci a Márcia. Vai falar com a Márcia, que é a coordenadora da Nimbi Morumbi. Aí eu vim, aí eu falei, cheguei em casa, já era casado, falei pra Fabiana, vou fazer quiropraxia. Nossa, você arrancou os cabelos. De novo! Já vai você com essas coisas. Aí eu falei, não, mas agora é sério. Eu vou fazer Eu falei, eu vou fazer 1 ano, se eu gostar eu continuo. Se eu não gostar, eu caio
não gostava de liberação biofeminina, não gostava de nada daquilo, mas eu me apaixonei por fisiologia e anatomia. Aí eu não falei nada para ela. Falei, Fabiana, eu gostei do curso. Da hora, porque na minha cabeça eu vou fazer isso aí. Quando eu me formar, eu vou dar aula de anatomia ou fisiologia. Beleza. Fiz a faculdade. Último ano, fiz 6 meses, só que aí foi o meu limite. Fiz 6 meses de clínica, que é 1 ano, né? Fiz 6 meses de clínica. Aí, só que a gente está falando de outras épocas, tá? Como eu sempre fui de fuçar tal, uma vez eu estava dando aula, porque o professor faltou, e aí eu estava dando uma aula com os alunos da minha turma de subluxação. Aí chegou uma outra professora, aí ela olhou, de quiropraxia, olhou e falou, se você falar de novo disso na minha aula, pra fora. Véi! Mas beleza, vai. Aí eu continuei lá, quietinho, calado, fiz lá a faculdade, fizemos o primeiro semestre do CIS. Acabou o primeiro semestre, eu chamei a Gidiene, vocês conhecem a Gidiene? Mais conhecida como Giz Bilene. Aí eu chamei a Gidiene, que já foi professora aqui da faculdade também, e ela era minha dupla de TCC. Aí eu chamei ela e falei, Gi, tô caindo fora, tô trancando minha matrícula. Aí ela falou, como assim? Eu falei, eu só chamei você, porque como você é minha colega de TCC, eu tô falando que eu vou te ajudar a fazer o TCC, a gente vai fazer o TCC junto, mas eu não volto para CIS no ano que vem. Aí ela falou, meu, você é louco, falta só 6 meses. Eu falei, não, falta ainda 6 meses. Eu não vou mais ficar 6 meses fazendo isso. Desculpa, é legal, é bacana, as pessoas melhoram, funciona, mas se eu fizesse isso, eu não ia fazer fisioterapia, não ia fazer quiropraxia. Aí ela falou, não, peraí, eu vou chamar uma pessoa. Aí ela chamou o Ken. O Ken era um professor americano que a gente tinha aqui na faculdade. Ele ficou 3 horas conversando comigo aqui na biblioteca. Aí ele falou, uma das coisas que eu não lembro muito o que ele falou não, mas o que interessou das 3 horas foi, não importa, imagina, não importa se essa pessoa tem câncer, se essa pessoa tem dor nas costas, não importa se essa não sei o que lá, se você é quiropraxista, você pode ajudar todo mundo, na quiropraxia que você acredita. Só que para fazer a quiropraxia que você acredita, você vai ter que procurar pessoas que trabalham assim, que no Brasil ainda não existem. Só que para essas pessoas aceitarem ajudar você, você vai ter que ter um diploma, meu amigo. Aí eu falei, ok. Aí, hashtag tá dado dentro do recado. Aí eu falei, tá bom, vou pensar. Aí ele falou, se você tiver, aí ele acabou com essa daqui. Se você tiver aqui o ano que vem, eu vou saber o que você decidiu. É bem coisa de americano, né, meu? Não é assim, filme. Aí beleza, aí no ano que vem tava Danielzinho lá estudando novamente. Aí eu estudei, me formei, aí me chamaram para dar aula na faculdade, comecei a dar aula na faculdade, abri meu consultório, me chamaram para atender na Vila Mariana, em Pirituba, eu moro em São Bernardo. Vila Mariana, Pirituba, e o Eduardo Bracher me chamou para atender na Avenida Paulista, lá no Hospital Santa Catarina. Aí eu comecei a atender. Então não tinha nem tempo para pensar, porque a minha vida, eu saía de manhã, pra vocês terem uma ideia, o meu filho era pequeno, e quando acabam as aulas, né, você ainda tem que vir aqui bater ponto, mas